pessoal, bem-vindos de volta. O tema do nosso bate-papo hoje é comunicação. A gente sabe que dentro das empresas a comunicação é um ponto que costuma gerar bastante conflito. Imagina agora com o trabalho remoto, né? Apesar de terem inúmeras ferramentas e tecnologias que facilitam a comunicação de equipes que trabalham remotamente, a gente sabe que esse é um assunto que merece uma atenção especial e que sempre tem espaço para melhoria. Então confere aí as nossas dicas do vídeo de hoje. A nossa comunicação, ela é composta por dois elementos principais, né? Aqueles elementos que a gente chama de verbais, que é aquilo que a gente consegue colocar em palavras, né? A partir do que a gente fala ou até mesmo do que a gente escreve. E aqueles elementos que são considerados não verbais, né? Então as nossas expressões faciais, as nossas expressões corporais, o tom da nossa voz, a nossa respiração, são todos elementos que contribuem significativamente para a transmissão da mensagem. Na verdade, os componentes não verbais, eles chegam a ser mais importantes do que os próprios componentes verbais. É aquilo, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente transmite a mensagem, muitas vezes é mais importante do que o conteúdo em si. E quando a gente trabalha à distância, acaba que o cérebro ele perde, né, uma quantidade, uma qualidade dessas informações de maneira bastante significativa, porque a gente não está fisicamente junto com a pessoa, captando todos esses aspectos não verbais e inconscientes que acontecem durante uma comunicação presencial. E tem também a questão do hábito, né? Quando a gente está no trabalho remoto, a tendência é que a gente opte por caminhos mais curtos de comunicação. Então a gente vai preferir o e-mail, a mensagem de texto, e a gente acaba ficando com uma certa preguiça de ligar a câmera, colocar uma roupa que seja apresentável para poder falar com o outro e ver, né, a imagem do outro. A gente acaba preferindo mandar uma mensagem ao invés de fazer um telefonema, que já seria mais eficiente. Então tudo isso acaba contribuindo para que a gente tenha uma comunicação menos eficiente no trabalho remoto do que quando a gente está juntos fisicamente. A comunicação ela é formada por aspectos ou elementos verbais, como as palavras e os textos, né? Ou não verbais, que são as expressões, aquilo que você transmite a partir do tom da sua voz. Quando a gente dá preferência à comunicação por texto, a gente tira os elementos não verbais. E o que se sabe hoje é que eles são tão importantes quanto, ou na verdade mais importantes do que as palavras que nós usamos. Existe, por exemplo, um viés negativo natural, onde tudo aquilo que a gente fala através de textos tende a ser interpretado como um pouco mais negativo pelas outras pessoas, pelo receptor. Algo que é positivo tende a ser interpretado como neutro, e algo que é neutro tende a ser interpretado como mais negativo, e isso é natural em todas as pessoas. Além disso, é possível que a informação que você coloca por escrito, para você é suficiente para a pessoa saber o que tem que fazer, mas para o outro não. E como você não está vendo a expressão que ela faz, você não consegue saber se aquela informação foi recebida da maneira adequada. Então as pessoas preenchem os espaços em branco com aquilo que elas entendem, com aquilo que elas imaginam. Naturalmente, elas constroem uma série de informações que ficaram faltando nessa comunicação. Por isso é tão importante a gente investir numa comunicação que também inclua as pistas não verbais para garantir o alinhamento dessa informação. Certamente em casa, no home office, né, a gente tem outros elementos que podem prejudicar a comunicação. Quando a gente está, por exemplo, falando com uma pessoa por videoconferência, a gente fica mais propenso, né, é mais vulnerável a querer distrair a nossa atenção. Então, enquanto a pessoa está falando, eu acabo me distraindo com outras janelas, com outras abas do computador, com outros arquivos que eu estava mexendo previamente, e isso acaba fazendo com que a gente divida a nossa atenção. É muito mais difícil isso acontecer quando a gente está numa comunicação presencial, né? Enquanto alguém está falando com você, você vai se sentir um pouco constrangido de abrir a tela do seu computador e começar a mexer em outra coisa enquanto a pessoa conversa. Socialmente, isso não é muito bem aceito, né? Então, é mais fácil eu me distrair com outros aspectos enquanto eu tô falando com alguém que tá em outro lugar, que eu tô vendo só pela câmera, do que quando a pessoa tá comigo no mesmo recinto fisicamente. Então esses elementos acabam adicionando aí mais um fator que pode atrapalhar a comunicação no trabalho remoto. Quais são os recursos, então, que a gente dispõe para favorecer essa comunicação? Você pode trabalhar com a câmera, num call de alinhamento, você pode trabalhar pelo telefone, não só com mensagem de texto.
Quanto mais crítico, mais importante ou mais novo for um assunto ou uma discussão, um alinhamento que precisa ser passado, mais importante será o uso da câmera. Quando você estiver fazendo essa estratégia de comunicação, falando com a câmera, falando pelo telefone, é muito importante que você esteja atento ao que está sendo dito, que você esteja olhando para as pessoas naquele call, né, naquela reunião. Não adianta você ligar a câmera e ficar fazendo outras coisas no computador enquanto as pessoas estão falando, ou olhar o celular e adiantar uma outra coisa no celular enquanto as pessoas estão falando, ou mesmo fazer outras coisas pela casa. É muito importante que a gente esteja dedicando atenção à comunicação para poder entender e capturar tanto essas informações verbais quanto as não verbais. E assim a gente vai poder otimizar esse tempo juntos e garantir que essa informação passada vai ter mais qualidade, mesmo durante o home office. Que tal você aproveitar então alguma dessas dicas e colocar em prática já nos próximos dias? Será que tem uma reunião importante que está por vir, que você pode incentivar que todos usem a câmera? Será que você pode fazer um alinhamento com chamada? Será que tem algum assunto que você sente que não está fluindo tão bem o trabalho e que vai valer a pena fazer um reforço dessa maneira? A gente convida você então para pensar quais hábitos podem ser mudados em termos de comunicação remota e como você pode trazer isso como parte da sua rotina no dia a dia. Se você está achando esse conteúdo válido, continua acompanhando a gente então, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre gestão do estresse, fundamental para tudo que a gente falou até agora funcionar bem também.